Olá, bom dia para todos. Eu gostaria de ler outro versículo hoje que não fosse Eclesiastes 7, mas devido às circunstâncias, às vezes, às surpresas dos vizinhos nossos, nós resolvemos ler. Eclesiastes 7, Salomão diz: melhor é a boa fama do que o unguento, precioso é o dia da morte do que o dia do nascimento. Melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete. Pois naquele se vê o fim de todos os homens, os vivos e os mortos consideram isso. Os vivos consideram isso. Por uma perca repentina de um colega, nossa pessoa que conhecemos, que os filhos dele ainda chega, esse primo segundo da minha filha, dos meus filhos, repentina jovem, começamos novamente a indagar a nós mesmos. Como é que anda a nossa vida espiritual? Salomão diz que é melhor você estar no velório do que numa festa. Porque quando você chega no velório, você começa a olhar as pessoas que ali estão silenciosas e alguém dormindo no sono eterno. E você começa a refletir dizendo, e se fosse eu? Somos parte integrada dos mortais. Nascemos e nasce junto conosco uma contagem decrescente, e dessa contagem decrescente não podemos fugir dela. Um dia mais cedo ou mais tarde, estaremos nós ali. Se a vida é tão rápida, tão passageira, se a vida é volátil, é como uma flor, é como o tipo de orquídea que eu tenho lá em casa. Eu tenho uma orquídea lá em casa, que ela dá uma flor muito bonita. Mas se eu quero tirar uma foto dela, eu tenho que estar atento. Se ela abrir de manhã, de tarde, ela está murcha, já não é mais a mesma flor. E assim é a vida. Quando chegamos em um velório, vemos o grau de nivelamento. Ali as posições sociais cessam. O poder socioeconômico também cessa. Tudo cessa ali. No velório todos são igualados. Todos são nivelados no velório. No velório pode se diferenciar o valor do caixão, mas os sentimentos são os mesmos. E a trajetória de quem está ali certamente é parecida. No velório não há rico, não há pobre. Não há PhD nisso, PhD naquilo. Não há. No velório, ali você reflete que Jesus volta não só para o coletivo que estamos esperando, mas também na nossa individualidade. E a pergunta que surge para cada um de nós: e se fosse eu? Como andaria a minha vida espiritual? E se fosse eu, teria acordado aonde? Com ou sem Deus? Precisamos refletir isso todos os dias. Precisamos lembrar que podemos deitar, mas não sabemos se iremos levantar. Portanto, devemos valorizar cada dia. E olhar para Jesus e agradecer, porque se estamos de pé, são as suas misericórdias. Ninguém tem mérito nenhum para estar de pé. Por isso, precisamos agradecer ao nosso Senhor todos os dias. Precisamos refletir nisso que Salomão diz. O que adianta? Então, hoje eu falava com um rapaz da padaria, com um outro fazendeiro, colega nosso. O que adianta as pessoas fazem questão por tantas coisas? Briga com colegas por besteira, por questões ideológicas. Essa época mesmo é a época nojenta, que amigo briga por amigo por causa de ideologia política. Meu irmão, você vota em quem você quiser, eu voto em quem eu quero. Mas nós não podemos perder a nossa amizade. Essa vida é muito curta. Essa vida é muito passageira. De que adianta, às vezes, fazemos questões de tantas coisas e de repente, eu conheci uma pessoa que chegou aqui nessa cidade que fazia questão de tudo, brigava com os vizinhos por tudo. E chegou um tempo na vida que ela tinha tudo,
mas não podia mais nem, deixou assim. Não tinha mais noção de nada. As plantas morreram no quintal. Já não fazia mais questão de nada. Então por que isso? Vamos viver hoje como que fosse o último dia da nossa vida. Vamos relevar. Vamos fazer que não ouvimos dissimulando. Nunca parta para o confronto. O confronto não é coisa dos sábios. O confronto não é coisa dos fortes. No confronto é como que fosse uma guerra, não tem vencedores. Os fracos são aqueles que na sua estupidez partem com toda a ignorância achando que são fortes. Os fortes são serenos, são meigos. Os fortes são pacíficos. Os fortes são mediadores. Os fortes ouvem muito mais do que falam. Às vezes os fortes ouvem, só ouvem e não fala nada. Porque para os fortes, às vezes, a resposta é o silêncio. Então vamos analisar a nossa vida. Como é que anda? Como é que anda a nossa vida? Se eu morresse hoje, se você morresse hoje, valia a pena tanta picuinha, tanta besteira, brigando com um, brigando com o outro, outros brigam por causa de um pedaço de uma cerca que tá fora do limite, outros brigam por tantas coisas tão pequenas, tão medíocres. Gente, essa vida nós não levamos nada. Ninguém é dono de nada. Aqui você vê os grandes fazendeiros dizendo eu sou dono da terra, mas ele não leva a terra. Quando morre, a terra fica. Tudo aqui pertence ao Senhor. Tudo nessa vida pertence a Deus. O homem não leva nada daqui. Então analise a sua vida, pense um pouquinho. Assim como foi o nosso amigo, que eu não vou citar nome, poderia ter sido eu, poderia ter sido você. Qual foi as nossas escolhas? Falamos ontem de escolhas. Nós temos que escolher andar com Cristo todos os dias. Precisamos estar atento com Cristo todos os dias, porque depois da nossa morte nada mais adianta. Depois da nossa morte não adianta a oração. Não adianta a vela. Não adianta a missa. A nossa salvação é hoje. Enquanto podemos decidir. Enquanto temos coragem e força. Para dizer como aquele homem que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entraram no teu reino. Se tivermos essa condição, mesmo que na hora da morte, dizendo, Senhor, lembra-te de mim, Jesus estará sempre de braços abertos. Seja qual for as suas decisões, seja qual for a sua vida profissional, coloque Jesus no centro de todas as coisas. Jesus quer ser o Senhor da sua vida. Pense nisso. Se você morrer hoje, como é que anda a sua vida? Pare, faça uma reflexão. Faça uma introspectiva. Mergulhe no seu âmago. E analise. É essa vida que você acredita que agrada a Deus? Você acha que você está aqui nessa terra é obra do acaso? Não. Existe uma finalidade específica para que você estivesse. Jesus criou o homem e se manifestou através dele, para mostrar a sua glória para todas as nações, para mostrar o seu poderio, que ele é o Senhor dos céus e da terra, e que não cai uma única folha sequer sem a sua permissão. Então, com base em Eclesiastes 7, analise a sua vida. Lembre-se que no velório todos são iguais. Não tem pobre nem rico. Há muito tipo de pessoas. Há aqueles que vão até o hospital. Vários tipos de amigos na nossa vida temos. Tem aqueles que vão visitar no hospital porque são mais íntimos. Vão até o hospital e visitam o doente. Tem aqueles que vão até a casa confortar aqueles que ficaram. Tem aqueles que no fundo, eles vão até o cemitério. Mas tudo isso para lá, a resposta é mais séria. Os amigos não podem ir aonde você vai. Então analise hoje, se fosse eu ou se fosse você. Pense um pouco sobre a sua vida.